Bom dia, bem-vindos e um abraço a todos. Hoje com o capítulo 107 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é um dos pontos centrais da mensagem de Jesus, que gira em torno do reino que o Mestre fala, sobre o reino que ele promete para todos nós e sobre como chegar a esse reino. Conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que quando Jesus estava em Jerusalém, numa casa cheia de gente, Zacarias começa a falar com o Mestre e diz: Mestre, eu vim num caminho até aqui, mas para esse reino que você descreve, qual é o caminho? Jesus só respondeu dias mais tarde, já a caminho da cruz. Quando vê Zacarias entre a multidão e lhe diz: Zacarias, este é o caminho, este é o caminho. Ou seja, todo aquele simbolismo daqueles dias é o caminho para o reino de Deus. Muitos não o compreenderam, mesmo os discípulos, até àquele dia, à crucificação, ao desfecho da tarefa de Jesus encarnado entre nós. Eles acreditavam num reino de poderes das forças do mundo, num reino de poder político, de força material, assim como Judas fez, que tentou erradamente comprar o reino para Jesus com suas manobras políticas, com suas ideias mundanas. E muitos outros pensaram que Jesus iria surgir perante os homens como um rei guerreiro, ofuscando a glória dos Césares. Então, para explicar melhor tudo isto, Emmanuel selecionou o versículo de Lucas em que Jesus nos diz: O reino de Deus não vem com a aparência exterior. E é essencialmente tudo o que nos ensina a doutrina espírita, toda esta construção íntima, a bagagem moral que acumulamos com firmeza das criaturas, que irradia para todos em torno de nós. Esta firmeza, este entendimento, esta explicação que temos de tudo, que irradia de nós em torno de todos aqueles que nos rodeiam. Se pensarmos no que Kardec nos explica no livro Céu e Inferno, também percebemos e aprendemos sobre o fluido cósmico universal e vamos entender que o reino de Deus está no meio de nós, se estivermos em sintonia com as leis divinas. Como o Espiritismo nos ensina, o reino de Deus mora dentro de nós. E diz Emmanuel: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Quase sempre os agrupamentos religiosos do mundo estão mais preocupados efetivamente com as coisas alheias do que a sua real entrega, do que a sua dedicação, até com o reino de Deus em si. Estão preocupados com conversões alheias, coisas superficiais, como vimos ao longo da história do próprio cristianismo, impondo a vinda de mais almas para o agrupamento, sem nenhum critério no sentido real da fé. Como nos diz o capítulo 15 deste mesmo livro, a conversão tem de ser sincera num compromisso com Jesus e a Boa Nova. Ao longo dos tempos tem havido mais preocupação com os números do que com a profundeza da experiência com o Evangelho. Ou seja, a preocupação com a quantidade ao invés da qualidade, na verdade, na experiência do Evangelho. E diz Emmanuel: os crentes mais entusiasmas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Ora, alguns que se dizem crentes gastam tempo demais a tentar converter os outros, esquecendo de se converter a si próprios, numa conversão efetiva e real, que seria a melhor maneira
demonstrar a todos como se procede, converter a si próprio para garantir em si próprio uma conversão efetiva e real, que será a melhor maneira de chamar os outros corações para o Evangelho e difundir a boa nova. Mas geralmente a criatura coloca em segundo plano esse trabalho íntimo, e gasta um tempo enorme em polémicas, até em perseguições, como vimos ao longo dos séculos, sem compreender a verdade. Em vista disso, continua Emmanuel, em toda a parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Percebemos aqui que o indivíduo não está aflito com a sua melhoria. Está aflito porque não vem assim tanta gente como ele próprio esperava em seus meios, esquecendo o compromisso principal, o de fazer irradiar a boa nova para fora, esquecendo até o que Jesus disse: ide e pregai, como uma das primeiras regras, já com os valores divinos do Evangelho, para que outros corações aprendam a mensagem do Evangelho. Mas geralmente nós invertemos a questão. Defrontamos irmãos, ficamos aflitos pelo proselitismo e esquecemos a essência. Mas Emmanuel vai explicando. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realizações. Claro que muitas vezes estamos no jogo dos números, dos interesses, recalcando o aspecto da transmissão dos valores que formam a base do porvir, e isso não interessa. É preciso acompanhar com consciência o que é importante, para não nos desviarmos do foco, como já aconteceu ao longo dos séculos, onde violências foram feitas em nome dos números, para aumentar o rebanho, sem qualquer respeito pelo que está proposto no Evangelho, levando as criaturas a repudiar o Cristo pelo abuso de poder que lhes foi imposto, levando também séculos a repor o Cristo no amor. Assistimos muito a estas situações nas reuniões mediúnicas, porque não compreenderam o verdadeiro Cristo. Irmãos vêm revoltados, há anos e anos que caminham na erraticidade, em sofrimento, sentem-se enganados, não aprenderam a verdadeira mensagem, foram martirizados, foram esquecidos, e isso agora tem demorado muito tempo a repor essa mensagem de amor que Jesus veio trazer ao mundo. Jesus não veio trazer nenhuma doutrina, nenhuma religião nova, não veio pedir coisas fantásticas, veio pedir apenas que todos nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Emmanuel é claro. É sempre ruinosa a preocupação com as disputas numéricas do mundo, que ainda aos dias de hoje se vê entre casas espíritas e em certas religiões que estão no mundo. São ruinosas essas preocupações. No livro Boa Nova, de Humberto Campos, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 4, tem uma fala de Jesus para Zebedeu, que lhe diz: a nossa causa, Zebedeu, não é a dos números, é a da verdade e do bem. E voltando a Emmanuel, expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Ora, nós sabemos que expressões transitórias foram construídas
ao longo dos tempos com aqueles que, em nome do cristianismo, apenas acumularam poderes, mas bem distanciados do reino de Deus. Devemos divulgar, partilhar a doutrina, as nossas ideias, o nosso amor a Jesus, mas os corações têm que vir livres e convictos do convite. Tem que ser espontâneo, tem que ser uma vontade íntima, onde se percebe realmente a grandeza da mensagem que Jesus veio trazer e exemplificar à Terra. E continua Emmanuel. A realização divina começará no íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do templo interno. Ora, o máximo que podemos fazer por ela, a realização divina, é aderir espontaneamente à causa do Evangelho. Jesus deu-nos todos os recursos para que nos sintamos confiantes para construirmos as nossas conquistas espirituais e morais, para construirmos o nosso templo divino na certeza que Deus está conosco. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo, diz Emmanuel. Que o reino divino diz respeito ao espírito e não aos números da terra, pois a verdadeira vida é espiritual. O reino do mundo é transitório. A experiência da carne não é definitiva e só através das várias encarnações educativas vamos aprender a perceber as coisas espirituais. Não é numa única encarnação que aprendemos tudo aquilo que Jesus nos propôs, aquilo que Jesus espera de nós. Uma não chega, temos que ter várias encarnações para aprender e perceber as coisas espirituais, tantas vezes até deixarmos o passado culposo de tantos erros, atrasando as nossas conquistas espirituais. E já a terminar, mais um magnífico capítulo, este capítulo 107, novamente Emmanuel relembra: a carne é digna e vulnerável, pois o vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso, entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Ora, meus amigos, a mensagem é clara, o benfeitor Emmanuel é extraordinário, vem de uma forma muito, até aos dias de hoje, muito compreensível, explicar bem tudo isto que temos que aprender e enquanto não o aprendermos, não podemos evoluir. Diz Emmanuel, quem vive só focado nas coisas da terra, só na matéria, só vê os números, vê apenas o que está morto. O reino de Deus só é alcançado pelos que já vivem para os valores espirituais. Já despertaram para a boa moral, ou seja, os valores do espírito, fora da matéria. São esses que trabalham efetivamente para que o reino de Deus se estenda a outros corações. São esses exemplos que se vão passando entre famílias, entre amigos, entre a sociedade em geral, que mostram bem aquilo que é o reino de Deus, a palavra de Jesus. Tudo isso, nós que um dia abraçamos a doutrina, temos que saber transmitir aos outros, respeitando a faixa evolutiva de cada um. São esses que trabalham efetivamente para que o reino de Deus se estenda a outros corações, enriquecendo o celeiro dos valores imortais
não dos números. A maioria das criaturas tem permanecido no vai-vem das reencarnações, sem mudar sua postura. Mas o convite de Jesus está feito. A doutrina dos Espíritos nos esclarece e ensina a pôr em prática todos os ensinamentos necessários para deixarmos o ciclo de encarnações perdidas. Jesus nos deixou o Evangelho, segundo o Espiritismo, como roteiro e força libertadora, onde aprendemos como fazer para progredirmos e despertarmos para trabalhar na jornada de evolução e aprimoramento. Esta é a mensagem, este é o caminho que nos leva a sairmos da Terra para uma nova vida, para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, como espíritos que somos. E assim chegamos ao fim. Obrigada por me acompanhar em mais um capítulo desta belíssima obra. Que o Reino de Deus fique mais dentro de cada um de nós, com todos estes ensinamentos. Até breve. Obrigada a todos.